Bom, a reunião do BXGDE é um espaço dedicado à troca de experiências e ao debate sobre temas de grande impacto nas áreas fiscal, contábil, jurídica, tributária e trabalhista. A gente conta com a presença de profissionais de empresas de grande porte, além de especialistas renomados, o que nos permite também realizar uma análise preventiva dos principais impactos nos setores, incluindo assim a reforma tributária e outras atualizações importantes. Lembro também que as nossas reuniões são mensais, realizadas remotamente, mas a gente tem uma previsão em dezembro de ter um encontro presencial híbrido que acontecerá na FIENG, aqui em Belo Horizonte. Conto com a participação presencial de todos vocês aí em dezembro. Em breve vocês receberão também aí essa pauta prevista para os próximos meses, novembro e dezembro. Eu gostaria de agradecer os nossos apoiadores, que Gerência Tributária, da FIENG, Goulart e Colepico Advogados, Lima Neto Advogados, MidSafe, RSM Brasil e Senai 4.0. Entre as empresas também participantes, nós destacamos aqui a CBMM, Kinross, Loaist, Minas Ligas, Prosegur, RHI Magnesita, UOL Inglesa e Uzi Minas. Bom, a reunião de hoje ela terá a seguinte pauta, né? É prevista aqui para iniciarmos com. A gente teve que fazer uma pequena mudança aqui. José Adriano está numa reunião com a Receita Federal, tratando algumas sugestões de melhorias para algumas obrigações acessórias, então a gente vai precisar fazer um ajuste aqui, só uma alteração, né, de horário, mas a gente mantém a pauta completa. A gente vai iniciar com o tema de sessão jurídica tributária sobre a fiscalização federal, compliance e revisão fiscal, com o Luiz Alvim, e apresentará para nós aqui uma análise detalhada das exigências de fiscalização federal e práticas de compliance, incluindo as melhores práticas para uma revisão fiscal eficaz. Na sequência, a gente retoma a sessão reforma tributária sobre a operacionalização, o que fazer e quando fazer, com José Adriano. A gente vai ter a oportunidade de debater com ele os principais pontos da reforma tributária, e ele também apresentará como devemos preparar aí a operação e os passos essenciais para assegurar essa conformidade. E, na sequência, a gente já caminhando para o fim dessa reunião de hoje, a gente apresentará as atualizações relevantes do campo tributário com o Emanuel Júnior, conhecido aí como Junim, nosso grupo. E, ao final, teremos também um espaço aberto para esclarecimento de dúvidas, discussões adicionais. Além disso, eu lembro a todos que durante a reunião vocês poderão abrir o microfone para interagir no debate, inclusive esse é um dos principais objetivos nossos aqui no grupo, e a gente possa realizar aí benchmark e troca de experiências entre as empresas. Então, Luiz, eu gostaria de convidar para você, antes de dar esse início aí à apresentação, né? Gostaria de relembrá-los, né, a chegada recente do nosso novo parceiro Luiz Alvim, representando aqui o escritório Lima Neto Advogados, em nossa seção jurídica tributária. E é um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez, Luiz. Gostaria que você compartilhasse um pouco sobre a sua trajetória e experiência na área tributária, além também de destacar alguns pontos dos principais focos de atuação no escritório. Perfeito, Poliana, obrigado. Eu posso só compartilhar o meu material, que aí Claro, por ele eu já inicio a apresentação. sim, fica à vontade daí, Luiz. Me avisa se já aparece aí para vocês. Sim, já apareceu para mim aqui. Pessoal, antes de eu iniciar, só delimitando o nosso tema aqui, obviamente a ideia não é esgotar completamente esse tema, que é extremamente vasto. Eu vou falar um pouquinho a respeito da evolução da fiscalização da Receita Federal, e alguns impactos que ela gera nas operações e a estratégia que a gente pode, ao longo do tempo, trabalhar para que esses impactos sejam cada vez menores a nenhum, né? A ideia é essa. Falando um pouquinho a meu respeito, eu me formei aqui na Faculdade de Direito Milton Campos. Nessa época, eu fui contratado para gerir uma filial de uma empresa de consultoria tributária em Salvador.
foi onde eu fiz a minha especialização em Direito Tributário na Universidade Federal da Bahia. Voltei para Minas, para gerir a filial de Minas dessa empresa, que era uma estrutura um pouco maior. De lá, o escritório onde estou hoje, que é o Lima Neto Carvalho Abreu, Mairink, Sociedade de Advogados, me achou no mercado, a gente começou uma parceria, eu comecei a gerir a área tributária do escritório, isso em 2017. Fechei o MBA em Finanças no IBMEC, e aí, na sequência, fiz um curso de Direito do Agronegócio no INSPER. Na sequência, fiz um MBA em Gestão Tributária na USP. E no escritório, eu me tornei sócio em 2019, né, iniciado em 17, me tornei sócio em 19, onde estou até então. Me tornei membro recente agora do IBGC, trabalhando na questão da governança corporativa vinculada à área fiscal tributária. Né? Tenho feito a composição de alguns conselhos de algumas empresas. Aí eu coloquei abaixo algumas premiações que o escritório veio recebendo ao longo do tempo, né? Já estamos aí mencionados na premiação da análise desse ano, então vamos ter mais um selinho aí para colocar aí uma cereja no bolo do trabalho que a gente vem desenvolvendo com muito afinco aí nesse tempo todo. Né? O escritório é um escritório que ele é full service, né? A gente atende de outras áreas, né? A área tributária ela está sob minha responsabilidade, mas tem a área que é a área empresarial, né, que é parte de contratos, operações estruturadas, que a gente vai falar aí de cisão, incorporação, obviamente tem uma interação com a área tributária, mas essa área é capitaneada pelo meu sócio, Rodrigo Lima Neto, também procurador do Estado. A gente tem a área trabalhista, o doutor Rodrigo Abreu, que está à frente da área trabalhista. A gente tem a área civil e licitações, com o doutor Cristiano Mairim, que é o meu sócio, que fica em São Paulo. A gente tem a área de arbitragem minerária ambiental e LGPD, que é da doutora Lucila, árbitra da B3 também. Ela também hoje está em São Paulo. A nossa sede matriz, né, aqui em Belo Horizonte, a gente também tem sede em São Paulo. E é um escritório que atende a empresa em tudo que ela precisa, né? A gente consegue englobar aí todas as áreas que a empresa precisa e, obviamente, a gente acaba atendendo a pessoa física, mas geralmente são os diretores, CEOs, acionistas, então são as pessoas que estão à frente ali daquele ambiente empresarial. Nosso foco mesmo é a PJ, né? Obviamente que para a pessoa física a gente acaba desdobrando em operações de reestruturação patrimonial, societária, que é onde a gente tem uma interação maior de desenvolvimento com a pessoa física. Podemos iniciar aí o nosso tema? Podemos? Vamos lá. Pessoal, basicamente, eu vou começar trazendo um pouquinho da evolução da fiscalização da Receita, né? Lá em 2000 a 2010, vamos dizer assim, quando a gente conviveu aí com a introdução do SPED. Eu acho que é um dos sistemas mais fantásticos que a gente pode imaginar em nível de, de, se fosse permitir o trabalho com os dados, né, de uma forma mais aprimorada. A gente também teve a criação e as primeiras notas fiscais eletrônicas. Hoje isso já é uma realidade que a gente vai ver uma modificação abrupta agora com a reforma tributária, né? A ideia é que a gente tem a nota única, e o Zé Adriano veio compartilhando muito disso com a gente ao longo desse tempo, e muita coisa a mais vem por aí. De 2010 a 2020, a gente teve uma expansão do cruzamento de dados através do SPED. E algumas operações importantes, como as Zelotes, que instaurou em relação ao CARF, e tudo, que tinha alguns problemas em relação aos direcionamentos das decisões. Isso tudo vocês vão perceber, e esse histórico é importante, com alguns dados que eu vou compartilhar com vocês mais adiante, tá? A gente teve ainda, de 2010 a 2020, a adoção do Sicob, Sicomex, né, que monitoram a produção do comércio, setores estratégicos.
De 2020 a 2023, implementação de inteligência artificial. A gente sabe que o fisco também vivencia essa realidade. A questão do blockchain, para monitoramento das criptomoedas e criptoativos, né? A adoção de programas cooperativos, que a gente tem aí o Confia, acho que algumas empresas do BGE, elas estão no Confia, né? A ideia em relação ao Confia é que a Receita vai ampliar e trazer algumas modificações para esse programa ao longo do tempo, agora já em 25. E o que acontece? A gente sabe que algumas ferramentas tecnológicas que a Receita utiliza, o SPED, eu falei um pouquinho dela, a gente viu a evolução dela, o e-social é uma ferramenta que tem apoiado muito a fiscalização. Boa parte das fiscalizações têm sido instauradas com base nas informações que estão no e-social, especialmente quando a gente fala de operações menores, né? A gente vê que pelo e-social é que tem iniciado, pelo menos, a identificação de alguns problemas que o fisco consegue com o cruzamento de dados, e a partir dali instaura-se a fiscalização, né? A malha fiscal digital, isso é uma realidade que a Receita tem se dedicado muito em detecção rápida de erros de declaração, porque hoje a nossa realidade, a informação é toda eletrônica e o cruzamento de dados ele vem se tornando cada vez mais simplificado, né? A Receita vem aprimorando as declarações para isso também, permitir que a gente tenha ali, que eles consigam, né, na realidade, identificar algumas distorções e, por meio dessas distorções, eles startam as fiscalizações, né? A gente tem uma intensificação do monitoramento de grandes contribuintes, e esse monitoramento dos grandes contribuintes ele não está restrito só às declarações dos grandes contribuintes, mas a movimentação patrimonial, a Receita está muito de olho nisso, né? E um desdobramento desse monitoramento dos grandes contribuintes é o monitoramento dos grandes devedores, né? Então, a Receita, ela consegue, e tem grupo especial, não só de auditores, mas de procuradores, para conseguir ali realmente transformar em arrecadação aquelas pendências tributárias dos grandes devedores. Eu tenho alguns clientes que fazem parte desse grupo de grandes devedores, a gente apoia numa gestão estratégica da dívida tributária e a gente percebe ao longo da experiência que realmente é uma intensificação de ações para que isso aconteça, né? Agora, pessoal, falando basicamente em relação a procedimentos fiscais executados pela Receita ao longo dos últimos tempos, né? E isso vai de encontro com aquelas informações da evolução tecnológica, né? Que eu falei um pouquinho com vocês um pouquinho atrás aqui, alguns slides atrás. A gente começa a perceber que a revisão de declarações hoje é o foco principal da Receita Federal. E aí, o que se conecta com isso? A evolução tecnológica, né? A gente começa a perceber com a evolução tecnológica que isso vai ficando cada vez mais latente e facilitando o trabalho da Receita e dos auditores. A Receita hoje ela tem a capacidade de trabalhar o benchmark entre empresas, né? Ela consegue identificar a realidade daquela empresa em relação ao segmento dela a nível Brasil, o estado, o município ou bairro, né? Então ela consegue também perceber com esse nível de tecnologia empregada a distorção tributária em relação àquela empresa, uma vez que ela consegue enxergar o que o segmento vem trabalhando em nível de arrecadação. E a gente começa a perceber que as auditorias, né, externas, elas vieram diminuindo ao longo do tempo, especialmente se a gente pegar os relatórios de fiscalização da Receita de 2000 adiante, a gente vê que a realidade muda completamente, né? Para a realidade do cruzamento de dados, de utilização das informações que o próprio contribuinte produz, né? E esse cruzamento de dados a gente sabe que ele é muito amplo, ele não está só restrito às operações daquele contribuinte em análise, mas às operações interrelacionadas. Então, a Receita começa a cruzar as informações
e consegue identificar as distorções na informação apresentada pelo contribuinte, né? Isso aqui, para que vocês tenham uma ideia, eu trago aqui a realidade do crédito tributário constituído de ofício. É o crédito tributário constituído após a instauração de uma fiscalização, por exemplo. A gente vê que a gente tem aí dois, quatro, seis, oito, nove tributos que correspondem aí à maior gama, né, de créditos constituídos, tá, por meio de fiscalização. O que que isso quer dizer? Que a fiscalização está só restrita a esses tributos e essas contribuições e esses impostos? Não, não é isso. Isso é um direcionamento da fiscalização. Porque a Receita entendeu que, como eles representam uma parcela importante dentro das operações, ela tem um foco especial nesses tributos, né? E esse foco especial passa por otimizar o trabalho que ela desenvolve de fiscalização em relação aos contribuintes. Então, ela foca um pouco mais a estratégia em relação a esses tributos, tá? E a gente percebe isso quando a gente começa a realmente acompanhar as fiscalizações. Pra vocês terem ideia, eu digo que cerca de 90% das fiscalizações que eu acompanhei nos últimos 5 anos, elas estavam centradas em imposto de renda e contribuição social num primeiro momento, com desdobramento para PIS e COFINS na sequência e a contribuição patronal em outros casos, né? A contribuição patronal, eu vejo ela startando um pouco mais quando são fiscalizações de empresas menores, por exemplo, Simples Nacional, né? A Receita está muito atenta ao que ela chama de falso simples, né? Então, essa movimentação da Receita nas fiscalizações, eu observo que ela começa muito centrada no imposto de renda e contribuição social e vai fazendo esses desdobramentos quando a gente está falando das grandes operações, né? Em alguns casos, e aí foram algumas exceções, que a fiscalização ela foi instaurada, imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS ao mesmo tempo, né? O mesmo auditor fiscalizando isso tudo. Mas nesse caso específico, ela fugiu um pouquinho da regra, eu estou falando ali de contribuinte que já vinha sendo fiscalizado muitas vezes, né? Ele já tinha um histórico de passar pelas fiscalizações ao longo dos últimos tempos várias vezes. Então, a fiscalização ela vai ao longo do tempo intensificando um pouco mais naqueles contribuintes que a Receita vê que ele não está ali tão disposto a seguir de uma forma muito, muito firme, muito correta. Pessoal, só uma dúvida: vocês estão me ouvindo bem? Estamos caminhando bem? Ouvindo perfeitamente aqui, Luiz. Só dando aí a oportunidade para se alguém quiser abrir o microfone para compartilhar alguma experiência aí relacionada ao tema, fiquem à vontade também. Exatamente. Fiquem à vontade para me interromper também, tá, pessoal? A gente Boa vai tarde, fazendo essa Luiz. troca juntos. Boa tarde. Enquanto sem dúvidas. José Adriano, bom vê-lo. Pessoal, dando sequência aqui, os procedimentos fiscais executados pela Receita Federal, a gente tem, eu trouxe aqui os principais, né, setores, né, que a Receita delimita. Isso é uma consequência, de tudo aquilo que eu trouxe anteriormente: aprimoramento tecnológico, identificação, da forma de melhor fiscalização, que hoje é a eletrônica, mas a Receita ela tem, obviamente, colocado num primeiro elemento aqui para a gente, mais fiscalizado, obviamente, a indústria, né? A gente tem muito mais complexa do que as demais, né? Uma cadeia mais extensa, e a gente sabe que ela tem um nível de complexidade maior que as demais, e é hoje o maior foco da Receita na fiscalização, né? Ela vem seguindo para o comércio, prestação de serviço, que no último ano de 23, pelo gráfico aí a gente percebe que esse amarelinho é a prestação de serviço, ela ultrapassou o comércio, que vem logo na sequência, depois vem os serviços financeiros,
né? Então, esses quatro segmentos são os mais fiscalizados pela Receita hoje, tá? E aí, para que vocês tenham uma ideia, esse gráfico de pizza aqui, ele é a realidade da evolução da revisão das declarações da pessoa jurídica, tá? A gente vê como é que de 2020 para 2023 isso veio sendo ampliado de uma forma muito abrupta, né? A tendência, obviamente, é que isso seja cada vez mais explorado, até para que a Receita consiga direcionar melhor a fiscalização. Porque pelo cruzamento de dados, ele não é suficiente, muitas das vezes, para já direcionar para uma autuação, né? Boa parte das vezes, esse cruzamento de dados ele vai gerar um indício, o auditor vai começar a montar ali o processo, né, o procedimento, dentro do procedimento de fiscalização, com os elementos que ele precisa, e quando ele aciona o contribuinte para pedir os documentos, basicamente, boa parte das vezes ele quer confirmar informações que ele já possui, né, que essas informações elas já foram identificadas no cruzamento de dados. É, e a gente percebe que a Receita tem priorizado as revisões de declaração. Óbvio, isso já dá o indício para que ela seja mais assertiva nas fiscalizações. A gente tem, ao longo do tempo, e aqui falando um pouco de algumas conclusões e perspectivas que a gente consegue tirar desses elementos, né? A gente tem que a Receita ela segue priorizando a fiscalização baseada no gerenciamento de risco, e o gerenciamento de risco ele está na segmentação de setores estratégicos, ela está no uso da tecnologia para mitigar o risco desses setores e direcionar a fiscalização. A tecnologia e a automação das fiscalizações hoje, isso tem avançado muito, né, agora com o uso da inteligência artificial, especialmente para o blockchain, né, com o cruzamento de dados, via SPED e a malha fiscal digital. A gente vê que isso está tudo muito sincronizado e gerando informação relevante para a fiscalização, né? A gente tem um intercâmbio internacional de informações, a gente viu isso de uma forma muito intensa quando a gente estava acompanhando aí mais de perto, especialmente na mídia, falando muito da Lava Jato e tudo, a gente viu esse compartilhamento acontecendo de uma forma muito intensa. A ideia é que isso continue acontecendo e evoluindo, porque hoje a Receita ela ainda tem um pouco de dificuldade para fiscalizar operações que tenham uma repercussão internacional, né? Então, tudo que não está centrado dentro do país, há uma dificuldade maior da Receita colher esses dados, né, fora e conseguir trabalhar essa sincronia de informações para realmente entender a realidade de determinadas operações, né? A gente sabe que essa é uma realidade que a Receita só vai conseguir transformar com o intercâmbio de informações, né? E aí, isso tudo depende da colaboração de outros países, né? Ó, o gerenciamento de risco tributário, isso aqui, o que que acontece? A Receita, dentro desse gerenciamento, ela definiu uma nova segmentação dentro, por exemplo, aqui a gente vai entender que dentro da indústria, né, a gente tem outras segmentações e ela trabalha um gerenciamento estratégico de alguns setores, né? Por exemplo, o setor de petróleo e gás, automóveis, químicos, a parte de fabricação, né, que é a parte mais complexa da cadeia. Pessoas físicas especiais, elas estão englobadas dentro dessa estratégia. Instituições financeiras, a agricultura. A gente está falando aqui de produção e comercialização, mas a gente viu que nos últimos tempos, especialmente após a última virada de governo, até pela posição do agronegócio na nossa balança comercial, a gente percebeu uma movimentação da Receita Federal muito intensa na fiscalização do agro, tá? É um setor que
ele tem um volume muito grande de benefícios também, e a gente viu a Receita agora aprimorando o volume de informação que ela quer ter a respeito dos benefícios. A DIB ela veio para isso, né, para que ela tenha mais dados sobre os benefícios que são concedidos. É, Essa etapa aqui, pessoal, estamos caminhando bem, só para saber se está todo mundo alinhado aí, se tem alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa. Vê se alguém comenta aí. Eu tô ouvindo bem aqui, viu, Luiz? Tranquilo, estou ouvindo bem. Poliana, se alguém precisar de interromper, me avise, só porque tá ruim para eu Sim, enxergar se fizerem colocar alguma mensagem, algo nesse sentido, tá? Pessoal, fica à eu tô vontade atenta para aqui. me interromper. É, Dentro desse aspecto da fiscalização, a gente consegue perceber que dentro da estratégia desenvolvida pela Receita Federal, estão outras medidas estruturantes. E essas outras medidas estruturantes, a gente começa a perceber que, por exemplo, a exclusão indevida referente à lei do bem, isso vem sendo intensificado. Eu não sei se todo mundo está familiarizado em relação à lei do bem. A lei do bem ela traz algumas vantagens para empresas que fazem esse tipo de investimento em tecnologia e inovação, né? É uma lei que permite, inclusive, depreciação acelerada para os equipamentos relacionados à pesquisa da tecnologia e inovação. Então, ela traz alguns benefícios e por ser uma lei que traz benefício, a Receita, obviamente, está de olhos atentos à lisura, né, das informações dos contribuintes que fazem, que compõem a possibilidade de gozar desses benefícios, né? Isso veio sendo priorizado em 2023 e a tendência é que a Receita aprimore isso em 2024. Ponto importante, pessoal, que a gente está falando aqui de uma estratégia que a Receita trouxe para o exercício de 2024, tá? Ou seja, as declarações que a gente vem desenvolvendo ao longo do exercício de 24 e que vai fazer em 25 relacionado a imposto de renda, por exemplo, e falando especificamente da SCF, a gente sabe que esses pontos aqui serão checados pela Receita no momento da fiscalização. E isso não quer dizer que essa fiscalização, e geralmente ela não acontece em concomitância com o exercício. O que eu quero dizer com isso? Ela não necessariamente, a Receita vai observar isso aqui ao longo do ano de 2024, mas poderá observar isso em 26, 27. A Receita ela tem aí um período de 5 anos para fazer a fiscalização de informações e solicitar esclarecimentos ao contribuinte ou mesmo autuar, tá? Então, a gente sabe que a Receita está de olho na utilização indevida de prejuízos fiscais, e aí a gente está falando. Lembra que eu falei do imposto de renda e contribuição social? Os mais explorados pela Receita? É o ponto de atenção. Então, ela está de olho ali na utilização de prejuízo fiscal. E aí a gente, obviamente, está falando das operações do lucro real, empresas com volume maior de operações. O aprimoramento, isso desse tipo de fiscalização para o imposto de renda, ela vem ano a ano e vocês perceberam isso como o tributo mais fiscalizado, como mostrei ali em slides anteriores, né? A apropriação indevida de crédito, PIS e COFINS, então a gente sabe que a Receita está de olho nisso, por isso é importantíssimo que essas apropriações sejam feitas com segurança, né? Que a gente tenha lá documentos e elementos para demonstrar se a Receita em algum momento questionar, né? A gente percebe essa evolução tanto do imposto de renda quanto da apropriação de crédito, PIS e COFINS. É só a gente parar para olhar as operações que vêm sendo desenvolvidas pela Receita Federal. Geralmente elas estão baseadas nessas duas situações. Um outro ponto que a Receita está assim, aguçada para seguir daqui adiante são operações em plataformas digitais e marketplace, tá? Tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa física.
tá? São aquelas operações relacionadas à transação com bens e serviços e as que transacionam aluguéis. Então, a Receita ela está de olho nessas informações. Essas plataformas, elas em algum momento elas vão ser compelidas a entregar mais informações para a Receita Federal, como a gente observou com as instituições financeiras, né? São obrigadas a entregar informação para a Receita Federal, né? Então, isso vai acontecer também com as plataformas digitais. E aqui a gente tem outros problemas que a Receita vai precisar se estruturar para acontecer, né? Que na medida em que a gente tem uma plataforma estabelecida em outro país, ela necessita ali, obviamente, de cooperação, né? Para que ela consiga enxergar as informações, né? Algumas recomendações básicas a respeito desse tema, né, que é a fiscalização. Ó, investimento em sistema de compliance e conformidade, né, isso é o básico que toda empresa precisa se debruçar, porque senão as informações elas não só se perdem, como distorcem e podem gerar ali na frente uma autuação, né? Porque na medida em que a gente não consiga ter uma riqueza de informação, a gente pode ter sim alguns problemas com a fiscalização, né? E a gente é obrigado a aguardar, ter a guarda dos nossos documentos ao longo aí de pelo menos 5 anos. Eu falo que 5 anos é o mínimo, né? O ideal é que a gente consiga evoluir mais tempo, especialmente operações que a gente vai tratar de aproveitamento de crédito. O ideal é que a gente guarde esses documentos por muito mais tempo. Reforçar o monitoramento interno, né? As auditorias internas, o gerenciamento de risco tributário, as empresas precisam desenvolver e se preparar para isso. É algo mandatório, especialmente como a gente vai vivenciar aí a evolução da reforma tributária, né? Nós vamos caminhar com dois sistemas em paralelo. Se a gente não estiver preparado para isso, a gente vai enfrentar muito problema. Acompanhar as novas regulamentações, isso também é básico, né? A gente sabe que todo mundo precisa estar atento, especialmente nesse momento de virada de chave. A expectativa é que o texto da reforma, essa etapa de agora, ela seja aprovada ainda ao longo desse ano. A gente sabe que o ambiente político ele é muito complexo, né? Muita coisa pode acontecer ao longo desse ano e vem acontecendo que pode mudar isso, mas a gente tem uma expectativa que isso aconteça ao longo desse ano, porque senão vai atrasar todo o cronograma já apresentado, né? E aí, no final do dia, quem sofre somos nós, né? As empresas, elas acabam tendo um tempo mais apertado para fazer as adaptações necessárias. Bom, uma estratégia que faz a diferença para elevar a lucratividade. E aqui eu não estou falando somente das questões de fiscalização. As questões de fiscalização, óbvio que elas estão nesse primeiro elemento, que são os elementos de prevenção. A gente tem a questão do planejamento tributário, que ele hoje ele é um dos elementos de principal oportunidade de modificar o resultado de uma operação. A gente sabe que hoje quem não está desenvolvendo ao longo das operações um bom planejamento, a gente sabe que perde margem, perde lucratividade, e às vezes até o espaço no mercado. A implementação do compliance e da conformidade são duas situações que se complementam, né? A gente sabe que o compliance ele está dentro da conformidade, a conformidade está dentro do compliance. Então, é um elemento importantíssimo para a gente intensificar o trabalho nas empresas, investir em treinamento de equipe profissionais que vão ajudar ali no dia a dia das operações. A recuperação de crédito tributário, ela tem que ser intensificada. E aqui eu não estou dizendo em relação à judicialização, né? Eu vou falar um pouquinho mais adiante a respeito da revisão fiscal, mas a recuperação de crédito, ela não necessariamente ela é judicializada. A gente sabe que, por boa parte das vezes, até pelo dia a dia muito intenso nas empresas, alguma coisa passa despercebido que ela poderia estar utilizando para reduzir a conta tributária,
né? A gente sabe que a gente sempre tem como aprimorar e otimizar as operações nesse sentido. Alguns créditos, as empresas conseguem fazer isso administrativamente, essa recuperação e aproveitamento, mas outros não. Outros, quando a gente vê um cenário de risco, que tem um risco de médio a alto, a gente sempre busca a judicialização, né? Iniciar pela judicialização para que a gente não tenha ali na frente o crédito glosado e ter que se valer de outras medidas judiciais para que isso aconteça, né? A gente prefere, às vezes, seguir um caminho um pouco mais, menos agressivo, né? Um caminho mais tranquilo para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. A administração de passivos, as empresas, e só fazendo uma ponderação a respeito da recuperação de crédito, e o porquê que ele é cada vez mais importante ser desenvolvido nesse momento? Porque nós não sabemos ainda como que, após a reforma, as empresas vão poder trabalhar os créditos gerados em operações anteriores, né? A gente veio aí de uma medida provisória que, de repente, limitou a apropriação de crédito PIS e COFINS, né? Vocês lembram bem disso, foi um caos, e a gente não sai. E isso é, para mim, um sinal muito tendencioso do que vem pela reforma, né? De criar algumas dificuldades também. Óbvio que vem muita coisa para facilitar, mas as dificuldades vão aparecer, especialmente quando a gente está falando de recuperação de crédito. A gente está diminuindo o tributo a pagar, né? Administração de passivo, fundamental. O passivo tributário ele tem que estar bem administrado, primeiro, para não gerar um impacto nas operações de dia a dia, e segundo, para que a empresa consiga evoluir com um pouco mais de segurança. Porque as surpresas, especialmente se a gente está falando ali de grupo especial de fiscalização de grandes devedores, a gente sabe que as medidas são muito intensas em relação, inclusive, ao patrimônio particular, né? E aí eu ressalto no último ponto aí a questão do patrimônio pessoal, né? É importante a gente dissociar isso da operação, trabalhar uma estruturação patrimonial para aquelas pessoas que lidam na operação, isso é fundamental. É uma estratégia que a gente consegue desenvolver e o quanto antes feita, melhor, né? A revisão fiscal, ela tem um objetivo bem intenso, né? Ela acontece aí para as empresas, especialmente para a empresa de lucro que está apurando o tributo via lucro real, né? Presumido também acontece? Acontece. A gente tem pontos ali que a gente consegue otimizar, mas o lucro real a gente sabe que o nível de complexidade de informações é muito maior. E são as operações que a Receita está de olho. Então, o que que acontece? Nessas operações que hoje tocam via lucro real, a revisão fiscal ela entra para identificar algumas falhas e consertar o trajeto, né? E aí, não necessariamente eu estou falando de um possível aproveitamento de crédito, mas de uma regularização da operação, ou mesmo da recuperação de créditos quando a gente consegue identificar algumas oportunidades, seja relacionado ao imposto de renda e contribuição social, seja relacionado ao PIS e COFINS, tá? Obviamente que há a possibilidade de estender isso para o entendimento de folha, como é que as coisas estão acontecendo nas operações ali relacionadas, vamos dizer assim, à parte do RH. Mas, geralmente, a maior potencialização vem do imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Ali estão as maiores oportunidades. A revisão ela é feita em relação aos últimos 5 anos, né? Então, a gente tem a oportunidade ali de trabalhar retroativamente e de uma forma prospectiva, né? A gente recupera o que ficou para trás e, dali adiante, alinha a operação para que ela seja mais vantajosa dali adiante, né? Pessoal, por enquanto é isso. Fico aqui à disposição de vocês, tá? Para que possam fazer aí qualquer pergunta. Eu estou aqui aberto para dúvidas.